Fala galera, beleza? Passou a prova objetiva, eu imagino que você esteja exausto, mas com aquele sentimento de dever cumprido. Afinal, se você veio pesquisar sobre a discursiva, é porque você tem a expectativa de que de fato vai conseguir ter ali, ficar na lista daqueles candidatos aprovados na objetiva e que vão ter a redação corrigida. Então, parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo seu desempenho. Se você quiser até aproveitar, comenta aí como é que foi seu desempenho na objetiva, o que você achou da prova, enfim, deixa num comentário aí para outras pessoas poderem também ter um parâmetro do que foi esse concurso. Mas agora a gente tem que focar na próxima etapa, que é a prova discursiva. A gente viu que esse concurso da discursiva veio separado e vai ser uma discursiva bem interessante aplicada pela prova pela banca FGV. Nessa aula, o objetivo é fazer com que você consiga notas acima de 90% nesse concurso, né? Que a discursiva possa ser o seu diferencial para você poder figurar nas primeiras colocações com notas acima de 90, às vezes 100% na prova discursiva, assim como vários alunos do Você Concursado, a fim de que a gente possa repetir, né, os feitos de concursos dessa área já de alunos, né, que fizeram concurso, o curso de treinamento com você concursado, né, como aconteceu na CGDF, né, que os 3 primeiros colocados foram alunos do Você Concursado, ou como em diversos concursos, como o TCU, o TCR Rio de Janeiro, em que a própria comissão fez um estudo, né, sobre como que foi a preparação dos candidatos, e o resultado foi que o Você Concursado foi o curso de discursiva, né, foi o preparatório mais utilizado por todos os candidatos aprovados. Então, assim, o objetivo é te passar realmente o caminho para conseguir uma boa nota. Se ao longo dessa aula você ficar com alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, está aqui o Instagram do Você Concursado ou o nosso canal no Telegram, beleza? Lá você pode mandar mensagem, enfim, a gente conversa por lá sobre qualquer assunto aí referente a essa prova. Mas vamos ao que interessa, vamos dar uma passada geral sobre o que vai ser essa discursiva, né? Se a gente der uma olhada lá no edital, a gente vai ver que a discursiva ela vai ser composta por um estudo de caso, que deve ser redigido entre 20 e 30 linhas, que vai versar sobre a matéria de administração pública, valendo 80 pontos. Tá? A gente tem também uma questão, né, entre 20 e 30 linhas também, sobre direito público e ou ciência política, valendo 40 pontos. E uma terceira questão, certo? Entre 20 e 30 linhas também, cobrando o assunto de economia ou contabilidade pública, valendo 40 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 40 pontos no estudo de caso, tá? 20 pontos aqui em cada uma das questões. Então, se a gente somar aqui, a gente tem que o mínimo, né, no total ali da prova vai ser 80 pontos, tá? O que a gente consegue extrair aqui dessas primeiras informações, né? Que o estudo de caso é aquele modelo, né, que foge ali ao que o pessoal está mais acostumado, então é algo que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, não só por conta de ser um estudo de caso em si, mas por conta do peso, né? 50% da nota da discursiva é esse estudo de caso sobre administração pública. Segundo ponto, a banca ela define um mínimo de 20 e um máximo de 30, tá? Então 30 linhas ali, a depender do que é cobrado, e a FGV tem feito isso, cobrado muito assunto para as 30 linhas, é preciso de estratégia, é preciso de técnica para conseguir organizar tudo dentro do texto, tá? Inclusive, às vezes até alterar ali a forma de escrita, uma letra um pouco menor, enfim, para poder caber todo o conteúdo, tá? E o terceiro ponto, tá? A FGV, normalmente, ela pega pesado nessas discursivas, tá? E qual é o grande receio, né? Que é o receio da maioria dos candidatos, e tem que, de fato, ter receio sobre isso, porque é a realidade, é o cenário que existe. A banca, ela traz mínimos por questão, tá? O que isso significa? Se você fizer um estudo de caso perfeito, tirar 80, fizer a questão sobre direito público ou ciência política perfeita, tirar 40, mas não souber o assunto de economia e contabilidade pública e não conseguir desenvolver nada, e não conseguir os 20 pontos, tirar tipo 19, tá? 19 pontos, mesmo estando eliminado, mesmo tendo gabaritado as duas questões aqui,
o candidato ainda assim vai ser eliminado do concurso porque não conseguiu um mínimo em uma das questões, tá? Em outros concursos, né, a própria banca FGV às vezes traz um mínimo geral para discursivo. Não foi o caso desse concurso, tá? Então ela quer de fato que o candidato tenha pelo menos ali o desempenho de 50% em todas as questões. Show? Feita essa ressalva, né? Isso é só uma ressalva porque você se preparou bem para a prova objetiva, você tem um bom domínio dos conteúdos específicos, né? Porque se você está aqui, você teve um bom desempenho, beleza? E agora você vai pegar o caminho aqui para conseguir desenvolver uma discursiva de alto nível. Então, assim, você vai estar buscando ali a nota máxima, né? Não é fugir da mínima, beleza? Show de bola. Vamos lá, então. Vamos primeiro falar sobre o estudo de caso. O que é o estudo de caso, tá? O estudo de caso, como o próprio nome já diz, é o estudo de um caso, tá? Então, como que a banca vai cobrar um estudo de caso? Ela vai trazer no enunciado uma situação hipotética, que é o que a gente chama de caso. Então, ele vai criar uma história e vai pedir para que o candidato analise aquela história a fim de propor soluções ou fazer uma análise técnica de determinado assunto com base no conteúdo teórico que ele tem de administração pública, tá? Então, é aplicar na prática o conhecimento teórico que ele tem. É muito próximo do que você vai fazer quando você se tornar servidor, né? Quando você se tornar EPPGG. Você, muitas vezes, vai ter que pegar uma situação, né, que vai chegar ali do cotidiano, e com base nessa situação, você vai ter que aplicar o seu conhecimento teórico. Então é por isso que a banca traz esse estudo de caso e traz com um peso tão significativo. Porque é mais parecido com o dia a dia que você vai enfrentar. Então ela quer um candidato um pouco mais preparado para isso, que consiga interpretar situações com base no conhecimento que ele tem. Tá? Pra você ter uma ideia aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada. Ó, eu peguei essa questão aqui, FGV 2024, aplicado no concurso da LESC, tá? Que é a Assembleia Legislativa de Taguatinga. Então aqui, ó, de Santa Catarina. Aí aqui a banca traz, ó, situação hipotética. Olha como é que é. João, empresário, residente domiciliado no município Alfa, tal. Vai contar uma historinha. Eu peguei até uma questão aqui para não dar spoiler de outra matéria que não é a matéria prevista aí para esse concurso, tá? Então, só para não te dar spoiler. E aí vem, determinada atividade econômica, blá, blá, blá. Então ele vai contar. Após consultar o seu advogado, nada obstante, 2 meses após a abertura do estabelecimento comercial. Então, a banca ela vai contar uma situação com vários atos ali, com vários fatos, sem entrar no mérito, se estava ok ou não, beleza? Depois, ela vai vir com o que a gente chama aqui de comando da questão, tá? Então, ela vai falar assim, ó, com base no cenário hipotético narrado, responda de forma fundamentada o que se pede a seguir. E aí vem aqui, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e tópico 4, beleza? Tá? Então é a terceira parte do enunciado, que são os tópicos, é onde a banca delimita o que o candidato tem que apresentar. Então ele não vai fazer uma análise do enunciado de forma sem planejamento ou de forma geral. Não, ele vai ter que responder ao que a banca está pedindo, olhando para a situação hipotética. Tá? Agora, presta atenção aqui em um detalhe, então vamos aprofundar um pouquinho aqui. Tá? Vamos pegar primeiro esse tópico 3. Veja que o tópico 3, ele fala assim, ó, os agentes públicos, ao interditarem um estabelecimento comercial sem a prévia intervenção do Poder Judiciário, atuaram de forma regular? Fundamente a resposta perpassando pelos atributos do poder de polícia. Então veja que a banca, esses agentes públicos aqui, esse estabelecimento comercial, essa era a historinha que estava lá no enunciado. Ele quer saber o seguinte, ó, a ação do agente público foi certa? Com base no quê? No seu conhecimento. Só que você não vai trazer só isso. Você vai ter que fundamentar a sua resposta com base no que ele pediu, perpassando pelos atributos do ato do poder de polícia. Então você vai ter que trazer esse conhecimento teórico, mesclando com essa análise da situação. Então, esse é um tópico, em essência, né, é um tópico do estudo de caso. Tá? É assim que era para vir o estudo de caso. Porém, tá? A banca, no próprio estudo de caso, ela pode trazer um tópico que não é um tópico de estudo de caso. Tá? Por exemplo, olha o tópico 1. Conceitue o poder de polícia, trazendo à baila as 4 fases do ciclo de polícia. Veja o que a aluno pediu para analisar a situação. Ela quer o conhecimento teórico sobre
poder de polícia, as fases do ciclo de polícia e pronto. Então aqui você não vai entrar na situação, você vai analisar, vai trazer aquele conteúdo teórico que ela pediu. Aqui foge um pouco daquele modelo de estudo de caso, mas, né, como está no contexto do estudo de caso, a banca ela pode cobrar. E é bom a gente identificar isso, por quê? Porque aí quando a gente for responder, a gente vai saber, pô, nesse tópico aqui eu preciso trazer a análise da situação ou não, é só responder o que ele está pedindo, né? Então eu consigo ter esse senso crítico na hora de analisar o enunciado. Então, esse é o estudo de caso. O que você tem que ter atenção aqui? Sempre vai vir uma situação hipotética, né? E você vai ter que responder ao que a banca trouxe. Nem sempre ela vai trazer assim, ó, nesses tópicos aqui. Pode ser que ela traga tudo no comando, analise a situação hipotética, né? E aí na situação hipotética tem lá vários fatos, aí você consegue identificar o que é para ser analisado. Às vezes ela faz assim, tá? Mas a gente vai treinar alguns cenários ao longo do curso, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, e a questão, Bruno? A questão, diferentemente do estudo de caso, ela tem o objetivo de cobrar o conhecimento teórico. Então ela pode ir direto ao ponto e cobrar aquilo dali. Por exemplo, vamos pegar aqui, prova também FGV 2023 da Câmara dos Deputados, tá? É uma questão também de 30 linhas. Tá? Esse resolução de aluno 90+ aqui é uma ferramenta do sistema de questões cursivas do Você Concursado, em que os alunos, né, os nossos alunos que fazem essa questão aqui, conseguem tirar uma nota acima de 90%, eles têm a opção de compartilhar essa redação com os outros alunos. Então aí você consegue ver ali a redação dele, corrigida e etc., né, para ver o que ele trouxe de bom, né, e copiar ali. Então é bem bacana. Mas vamos lá para o enunciado. Ó. A banca, na situação, nessa questão, ela não tem que seguir necessariamente uma estrutura. Aqui ela traz como se fosse um texto motivador e aqui ela traz os tópicos. Veja, no texto motivador, despesa pública refere-se à alocação e à utilização de recursos financeiros para os órgãos governamentais com o objetivo de atender às necessidades da administração pública ou do ente federado, seja em federal, estadual ou municipal. A despesa pública passa por estágios, que visam garantir o controle, transparência e eficiência na utilização de recursos públicos. Veja que ela não traz uma situação, não tem uma história. Ela está trazendo como se fosse um texto motivador falando sobre despesa pública. O objetivo é esse. Com base nesse texto motivador, aí ela pede as informações. Indique os estágios da despesa pública, descreva sucintamente cada um deles. Tá? Essa prova foi interessante, foi da Câmara dos Deputados. A gente tinha vários alunos concorrendo para esse cargo, que era técnico em material de patrimônio. E foi engraçado que teve vários alunos que gabaritaram. Né? Vários alunos. O gabaritar nem foi o diferencial, foi a regra. Tipo assim, ó, gabaritei a prova, tirou a nota máxima, e quem não tirou a nota máxima, tirou ali 90% às vezes, ficou mais lá embaixo na lista de classificação. Então, às vezes, a banca ela é boazinha demais, cobra uma questão fácil, e aí, quando é fácil, seu objetivo, seu dever, né, é conseguir ali uma nota máxima, conseguir um bom desempenho. Beleza? Então veja que é um conteúdo de forma mais direta. Só que aí sempre tem um porém, né? Então a gente precisa ficar ligado nesses poréns. Pode ser que a banca FGV, mesmo trazendo que vai ser uma questão, que ela cobre a questão naquele modelo de estudo de caso. Eu vou mostrar isso aqui num exemplo, também da ALESC de 2024, para o cargo de... Dá uma olhada aqui, ó, FGV. Cargo de contabilidade pública. Tá? A banca ela traz aqui uma situação hipotética, o comando da questão e os tópicos. Tá? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Na situação hipotética, ela vai citando, ó, em 2/1 de 2020, um hospital do setor público adquiriu uma impressora 3D. Aí vai falando os valores, né? Pá. Admitindo que o hospital utilize o método da linha reta para depreciar os seus ativos imobilizados, indique e explique o custo da impressora, a despesa de depreciação anual da impressora e o valor contábil da impressora em 31/12 de 2022. Então veja que, para cobrar o conhecimento técnico de contabilidade pública, ela teve que trazer uma situação. Tá? Isso aqui é uma característica da própria natureza da questão. Como é que você vai cobrar um assunto de contabilidade pública, né, um assunto específico como esse aqui, depreciação? Quero saber se a pessoa sabe o cálculo, enfim, de forma teórica só. Explique como que é feita a depreciação em linha reta. Não, ela vai pegar uma situação e vai ver se você sabe fazer os cálculos. Por isso que ela pode trazer também na questão, tá, algo assim nesse modelo de estudo de caso. Como você está estudando para os dois tipos, você está tranquilo, né, você vai conseguir desenvolver bem uma redação. Agora que você conheceu o enunciado,
da banca FGV para esse tipo de prova, a gente pode entrar em outro ponto também, que é um ponto bem específico desse edital de APPGG, tá? Dá uma olhada aqui, ó. O edital traz o seguinte, que o estudo de caso, né, que vai ser uma matéria de administração pública, a pontuação máxima é 80 pontos, o mínimo é 40, né? E como é que vai ser dada essa pontuação aqui total? Vai ser 40 pontos de correção formal e 40 pontos de correção de conteúdo. Para as questões vai ser a mesma coisa, 50%, 20 pontos conteúdo, 20 pontos correção formal, 20 pontos conteúdo, 20 pontos correção formal. Por que eu estou destacando isso? Porque esse modelo de avaliação da discursiva, ele não é padrão da FGV. A FGV, normalmente, ela foge totalmente disso aqui, tá? Em regra, nas provas da banca FGV, elas cobram 95%, às vezes 100% da discursiva é só conteúdo. Então, é só a correção do conteúdo. 90% dos casos, né, para não dizer mais, a banca ela avalia dessa forma. Nesse concurso específico, ela trouxe esse critério diferente e ela dividiu a matéria. Então, o conteúdo é importante, mas vale 50%. Os outros 50% é o quê? É correção formal. E aí, quando ela traz correção formal, ela não delimita ali no edital o que ela vai considerar como correção formal, né? Mas a gente depreende que é algum aspecto relacionado à gramática, à coesão, à coerência, à organização das ideias, à apresentação do texto, enfim, tudo relacionado, tudo aquilo relacionado à estrutura do texto, sem envolver o conteúdo propriamente dito. Então, se você respondeu de forma correta, mas tem muito erro gramatical no seu texto, sua nota vai ser reduzida significativamente, tá? Por outro lado, mesmo que você não traga o conteúdo ali de forma tão completa, mas se você não comete muitos erros gramaticais, isso faz com que sua nota, a correção formal, seja alta e assim você se afaste ali daquele mínimo para ser eliminado. Então é preciso um equilíbrio e precisa mudar o modelo de estudo para a FGV. Porque antigamente a FGV o foco era muito no conteúdo, agora não, agora a gente tem que prestar atenção na parte gramatical, né? Então nas correções a gente vai pegar mais pesado com isso, para que você fique atento de fato aos principais erros da banca, beleza? Diante desses cenários, né, do enunciado, desses modelos de correção aqui, a gente pode definir, então, estratégias para poder responder as questões. Tá? Em regra, um texto, tá, tanto o estudo de caso como uma questão, ela tem essa estrutura formal, né, que seria uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos e a conclusão. Tá? Vale ressaltar que é o seguinte, que a regra, né, para concurso público, para poder facilitar a correção do examinador, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, beleza? Então, se o enunciado tiver 3 tópicos, você vai fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Se tiver 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento e assim por diante. Então, a ideia é sempre um parágrafo de desenvolvimento por tópico. Tá? Isso aqui é o importante. Porém, como a gente viu lá, a banca ela não traz um critério específico para introdução e conclusão, só diz correção formal. Né? Então pode ser que com essa estrutura ou com essa estrutura a gente consiga também a nota máxima. Por quê? Porque aqui a gente consegue direcionar mais linhas, tá? nesse modelo, mais linhas para o conteúdo em si, para o desenvolvimento do conteúdo, né? Uma vez que introdução e conclusão, embora sejam parte de um texto e tal, eles não trazem conteúdo em si. Então seria um aspecto ali que não teria muita relevância na sua prova. Tá? Então, o que eu sugiro fazer? Tá? Em questões com 4 tópicos ou mais, você utiliza esse modelo. Não faz nem introdução nem conclusão. Em questões com 2 tópicos, ou até 3 tópicos, mas que exigem menos conteúdo, você vai ver assim, vai sobrar linha e tal, você poderia utilizar esse modelo ou esse modelo. Mas a orientação é, caso você decida fazer a introdução e conclusão, encaixe aqui, ó, no máximo, 3 linhas para cada um dos parágrafos. Tá? Por quê? Porque o objetivo é só cumprir forma, é só deixar a estrutura correta. Mas o espaço mesmo da redação, a maior parte, tem que ser com os parágrafos de desenvolvimento, respondendo aos tópicos.
beleza? Então veja que a gente tem aqui vários cis, por isso que é importante a gente praticar, ver vários modelos de enunciado, a gente vai ter modelo com 2, com 3, com 4 tópicos, para você poder justamente aplicar essas estratégias aqui e estar preparado para qualquer cenário de prova lá no dia do concurso. Então qual é o passo a passo aqui? Qual é a estrutura, o caminho que você vai ter que seguir para conseguir um bom desempenho nessa prova, tá? Aprender a técnica discursiva, então aqui a gente vai focar em 2 módulos específicos, que é o do estudo de caso, né, que você vai aprender a fazer o estudo de caso. Né, dentro do estudo de caso, muita atenção para a regra do parágrafo de desenvolvimento e para a aula sobre técnica de chute, beleza? Essa aula é importante para caso cobre alguma coisa que você não tenha estudado, você não deixar em branco. Então você vai usar a técnica de chute, tá? E os principais erros gramaticais. Opa, deixa eu mudar aqui. Principais erros gramaticais cometidos em provas discursivas. A gente fez um mapeamento daqueles erros mais comuns. Então, são os erros que a banca ela encontra com mais facilidade, ela mais vê na prova. E aí, a ideia é que você veja esses erros a fim de evitá-los quando você estiver escrevendo. Então, tem outras aulas aqui importantes, as regras de apresentação do texto, mas são todas aulas muito objetivas, muito direto ao ponto, só para você saber como aplicar e pronto, e vai para o próximo assunto. Então, você vai ver essa parte de teoria muito rápido. E depois, você vai começar a praticar. Tá? Eu coloco aqui um mínimo de 3 discursivas com correção. Tá? É um mínimo do mínimo do mínimo. Se você está numa fase pós-prova objetiva, meu amigo, quanto mais redação você fizer, melhor. Tá? Quanto mais assunto você vê, melhor. Porque assim, você vai ter que fazer discursiva, vai ter que treinar ali, 3 discursivas, você 90 linhas para você poder escrever, a mão vai doer, você precisa estar praticando. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de estudar as matérias, você tem que estar reforçando aquele estudo das matérias, dessas matérias específicas, administração pública, ciência política, economia, contabilidade pública, né? Focar nessas matérias justamente porque é a matéria que vai cair na discursiva. E como é que seriam essa prática, tá? Esse mínimo. Você faz uma discursiva, manda para correção, recebe um feedback. Tá? Quando você receber o feedback, aí você vai fazer uma outra discursiva, mandar para correção e receber esse feedback. Tá? E depois o mesmo processo. Tá? Então, eu quero que você faça, pelo menos, nesse meio tempo você pode fazer outras discursivas? Até pode. Né? Deve, até porque o tempo é apertado, enfim. Mas o que eu quero que você faça aqui é o seguinte, entenda que o processo eu faço uma redação, mando para correção, antes de eu evoluir e fazer várias outras, eu recebo um feedback. Porque o feedback é importante para dizer exatamente o que você está errando, ou seja, o que você precisa melhorar. A partir do ponto que você sabe que você precisa melhorar, aí você já aplica aquelas melhorias na próxima redação. É diferente de uma pessoa que, tipo, vou fazer 10 redações, ele faz 10 redações seguidas. A tendência é que ele cometa o mesmo erro nas 10 redações, entendeu? E ainda cria o vício, que é o pior, né? Você fica viciado naquele erro, porque você fez tantas vezes que você já está fazendo no automático. E aí não é interessante que isso aconteça, por isso que esse feedback é importante durante esse processo, tá? O Você Concursado, ele preparou o treinamento da seguinte forma, tá? Então, treinamento aqui para a prova discursiva desse concurso, tá? Primeiro, técnica discursiva sucintas, com as aulas bem objetivas, só para você aplicar o que é de fato necessário para conseguir escrever seu texto. Temas para poder praticar, ao longo do curso vão ser disponibilizados aí pelo menos 16 temas, tá? São 2 temas por semana, no mínimo, para você poder praticar com foco naqueles temas mais quentes do edital. Todos os temas possuem propostas de resolução e padrão de resposta. Então, os temas, eles pedem ali o conteúdo, mas tem lá também o conteúdo para responder aquilo. Então, serve como uma revisão, inclusive, daquele assunto, daquela matéria, beleza? E tem a proposta de resolução. Então, a gente resolve aquela questão, como se fosse ali numa prova de concurso, resolve utilizando a técnica do curso, para te mostrar que, usa a técnica que dá certo. A gente vai resolver todas as questões usando a técnica. É uma metodologia que, de fato, funciona e pode ser replicada, tá? E, por fim, correções individualizadas nesse espelho específico da banca FGV, nesse novo espelho aí. Tá? Então é um curso assim, bem focado no concurso de APPGG, né, da Secretaria aí de Administração do Estado de Sergipe, beleza? Então é um curso focado, você tem teoria, técnica, você tem temas quentes, você tem resolução de temas, você tem temas para poder praticar e ainda tem
tira dúvidas comigo. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida em qualquer uma das aulas, você pode deixar uma mensagem que eu vou lá e vou responder aquela sua dúvida, né? Então, assim, você tem tudo na mão para poder conseguir um bom desempenho para discursivo. Se você ainda não é aluno, dá uma olhada para ver se tem vaga disponível ainda para o treinamento, beleza? Qualquer dúvida pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas aí que você concursar. Um forte abraço, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.